Governo anuncia isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Será que isso vai para frente? Será que finalmente esse projeto ele vai sair do papel? Esse projeto lá de campanha eleitoral do Lula, que a gente já ouviu falar muito, parece que agora o governo tá mexendo os pauzinhos para colocar ele em prática. E eu vou te explicar nesse vídeo como isso vai funcionar, como isso vai impactar o seu bolso, como pode ficar, o que a gente já sabe disso, como é hoje e como vai impactar nos próximos anos. Então fica nesse vídeo até o final. Bom, gente, essa pauta, ela é uma pauta um tanto quanto problemática. Por quê? A gente já sabe que esse assunto vem perdurando há um tempo. Há um tempo o governo está querendo fazer esse aumento na tabela do imposto de renda, que hoje, como que é hoje a tabela do imposto de renda, eu vou deixar até aqui do lado para vocês verem. Hoje é o seguinte, se você ganha até 2 salários mínimos, você não paga imposto de renda. Então, se você ganha ali até 2.800 e pouco, por que coloca aqui 2.200 e pouquinho? Porque esse é o valor já descontando, tendo ali o desconto simplificado. Na prática, se você ganha até 2 salários mínimos, que dá o valor de 2.824, você não paga imposto de renda. E como que isso vai ficar agora, se for realmente aprovado esse projeto, se ele for entrar em vigor? Acontece que o governo quer que quem ganha até R$ 5.000, então se você ganha abaixo de R$ 5.000, a proposta é que você não pague nada de imposto de renda. Então, como funciona hoje o imposto de renda? Ele é por essa tabela aqui. Conforme você vai atingindo uma faixa salarial, você paga um percentual de imposto sobre o seu salário. Então, você pode observar que quem ganha hoje em dia R$ 5.000 tá ali nessa última faixa, que é de 27,5%. Então, olha só, vamos já começar a olhar para isso com um olhar mais crítico. Essas pessoas, elas vão deixar de pagar imposto de renda para o governo. Hoje em dia, quem ganha ali acima já desses 2 salários mínimos já paga imposto de renda. E quem ganha R$ 5.000, que é essa nova proposta de faixa de isenção, paga quase 30% de imposto de renda. Então, olha só o quanto que o governo vai deixar de arrecadar. Isso tem que sair de algum lugar, certo? Então, vamos analisar com mais a fundo essa proposta. Então, o que o Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Economia, falou? Ele falou assim que existe essa proposta, que eles vão começar a discutir no ano que vem, 2025, para que, se for aprovada, se for tudo aprovado, em 2026 ela já seja validada, ela já entre em vigor. E ele deixou muito claro que como que ele vai compensar essa arrecadação que está sendo perdida de um lado. Afinal, o governo vai estar deixando de arrecadar muito dinheiro. Mais especificamente, o Fernando Haddad falou assim que essa nova faixa deve beneficiar 36 milhões de contribuintes, ou seja, 36 milhões de pessoas deixarão de pagar imposto de renda, deixarão de ter aquele descontinho ali no seu salário referente a imposto de renda. E isso corresponde a cerca de 78% dos contribuintes que declaram imposto de renda, ou seja, quase 80% das pessoas que declaram imposto de renda são essas pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda caso essa proposta de isenção de até R$ 5.000 seja colocada em vigor. E aí, isso para o governo, gente, isso vai gerar uma perda de arrecadação de aproximadamente 35 bilhões por ano para o governo, para os cofres públicos, vão deixar de arrecadar 35 bilhões de reais por ano. E isso tem que sair de algum outro lugar, afinal o governo nunca sai perdendo. Como que ele pretende compensar essa perda de arrecadação? Ele já falou que de duas formas. Primeiro, taxando os mais ricos, ou seja, as pessoas que ganham mais de 50 mil, elas vão pagar um pouco mais de imposto, não se sabe ainda como, que ele está chamando de taxação dos super ricos. E também, uma outra forma é tirar a isenção de doenças graves de quem ganha mais de R$ 20.000. Hoje acontece assim, se você tem uma doença considerada grave, que está ali na tabela, contemplada pela lei, como uma doença grave, você está isento de imposto de renda, de pagar imposto de renda. E aí, ele está falando assim que ele vai limitar essa isenção para essas pessoas doentes de doenças, que sofrem de doenças graves, até 20 mil por mês. Então, se você ganhar mais de 20 mil, não interessa se você tem uma doença grave ou não, você vai ter que pagar imposto de renda. E como que vai funcionar essa taxação dos super ricos, que é ali a principal forma que ele pretende usar para compensar essa perda de arrecadação da isenção do imposto de renda? Bom, gente, ainda não há assim uma certeza se vai ser isso mesmo, porque ainda está no projeto, ainda é algo que está sendo estudado, eles estão avaliando. Mas o que o Fernando Haddad já deixou claro é que o que eles estão pretendendo fazer é taxar em 10% toda a renda dos super ricos. Quem são os super ricos? Para ele, ali, pelo que eles estão estudando,
falando são pessoas que têm uma renda acima de 50 mil. E aí eles querem taxar toda essa renda da pessoa, inclusive dividendos, presta atenção, inclusive dividendos, em 10%. Então ele até deu um exemplo. Se a pessoa ganha ali 600 mil no ano, ele quer taxar toda essa renda da pessoa 10%. Significa que essa pessoa vai pagar 60 mil reais de imposto. E por que eu frisei essa parte dos dividendos? Porque hoje, gente, os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Isso significa que uma pessoa ali que ganha 50 mil, geralmente ela não tá na pessoa física, ela não tá pagando imposto como pessoa física. O que ela faz? Geralmente ela abre uma pessoa jurídica, uma empresa e retira o seu lucro como dividendos. E esses dividendos eles são isentos, ou seja, essa pessoa que ganha 50 mil hoje e tem uma empresa, ela não paga imposto de renda porque ela recolhe como dividendos. Então, o governo já estuda também cortar essa isenção dos super ricos para tributar toda essa renda deles. Então, ele exemplificou dessa forma.Essa pessoa vai somar tudo o que recebeu com salário, aluguéis, dividendos, juros e calcular 10%. Se ela tiver uma renda anual de 600 mil, por exemplo, terá que pagar 60 mil de imposto de renda. Se pagou menos ao longo do ano, vai ter que recolher o valor restante. E aí, então, o que a gente sabe? Que essa proposta ela vai ser discutida melhor no ano que vem para entrar em vigor em 2026, que ele pretende compensar essa perda de arrecadação de 35 bilhões em duas formas, que é taxando os super ricos e tirando a isenção de pessoas com doenças graves que ganham mais de 20 mil. E a gente sabe também que o salário ele vai ficar um pouco maior dos trabalhadores. Por quê? Porque se você ganha até 5 mil, você não vai ter mais aquele desconto de imposto de renda. Então não é que o seu salário vai aumentar, mas sim você vai deixar de ter uma parte dele sendo comida pelo governo. E você, o que você acha desse projeto? Será que realmente ele vai para frente? O ano que vem ele vai ser todo discutido para que talvez em 2026 a gente comece a ver a cor disso. O que você acha? Vai funcionar essa taxação dos super ricos, essa compensação, ou vai aumentar ainda mais o rombo das contas públicas em benefício aí da tabela do imposto de renda? Será que isso realmente vai fazer a nossa tributação ser mais igual? Afinal, hoje, o que mais pesa, gente, no Brasil não é nem essa questão do imposto de renda. Claro que o imposto de renda também ele é muito abusivo. Tanto que a gente viu aí que quem ganha mais de 5 mil paga 27,5% de imposto de renda, quase 30%. Então, realmente é uma carga tributária alta, sim. Mas o que mais pesa também é o ICMS, então, que é o imposto sobre o consumo. Por exemplo, se eu for comprar um café hoje, se eu ganho 100 mil reais por mês, uma pessoa que ganha 1.000 reais por mês, a gente paga o mesmo imposto sobre o consumo. E é isso que precisa também ter um ajuste, que é o que eles estão discutindo muito ali na reforma tributária, que inclusive avance para, a gente precisa ver a que ponto vamos chegar com todos esses assuntos, reforma tributária, taxação dos super ricos, isenção da tabela de imposto de renda, para assim a gente poder ter uma conclusão. Mas o que não vai mudar nunca é que você precisa continuar fazendo o seu trabalho e buscar estratégias legais para pagar o mínimo de imposto possível e fugir dessa tributação tão alta que a gente vive e muitas vezes com uma contraprestação muito baixa. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Deixa aqui que eu vou adorar saber. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo e mande para alguém que precisa saber desse assunto também. Nos vemos no próximo vídeo.